Vamos falar sobre promessa, porque a pessoa sai de casa, atravessa a cidade no carro dela, vai até o templo budista e fala assim: Rinpoche, pelo amor de Buda, porque se eu conseguir esse emprego na Porsche, eu juro aqui na frente da estátua do Buda que eu vou deixar aqui o meu primeiro salário de doação para o centro. Ai, 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 deixou? Não deixou. É de bom tom? Não é de bom tom. Ai, ai, ai. Hello, iluminadas e iluminados, sejam bem-vindos. O tema é promessa. Pode fazer promessa budista? Poder, pode. Eu recomendo? Nem um pouco. Particularmente essas promessas assim num rompante do desejo, né? Ou seja, eu quero uma coisa, eu quero X, eu quero um emprego na Porsche, eu quero aquela mulher de volta, eu quero essa viagem, eu quero a bolsa, eu quero, enfim, eu quero ganhar o processo. Também tem essa do processo que acontece bastante. Se eu ganhar o processo de 500 milhões de dólares, eu vou comprar a casa, vou dar a sede para o centro, vou construir um monastério. E aí, reza, por favor, faz a adivinhação. Vai dar certo, dá certo. Deu certo. Pagou a promessa? Não pagou a promessa, desapareceu. Isso é uma coisa problemática. Tem aquela música que fala assim: aos pés da Santa Cruz você se ajoelhou, em nome de Jesus um grande amor você jurou, jurou mas não cumpriu, fingiu, me enganou, pra mim você mentiu, pra Deus você pecou. Vamos falar então sobre a diferença entre aspiração e promessa. A aspiração, a gente pode gerar aspiração. Olha, que eu possa ganhar 50 milhões de dólares e sustentar monges e monastérios e construir uma grande estátua e pagar pessoas para fazerem refúgio. Você pode fazer essa aspiração muito positiva. Se você ganhar o dinheiro e você fizer bom, se você não fizer também foi bom, tudo foi bom. A outra coisa é você fazer promessas, né? A gente não precisa achar que vai fazer essa barganha ou essa troca com Buda, tipo, toma lá, dá cá, porque, né? Os Budas estão aí para ajudar todos os seres sencientes, correto? Sim. Uma das maneiras como os Budas ajudam as pessoas é através desses milagres, dessa intercessão, dessa ajudinha, sim. E a outra, que é a mais profunda e a que eles mais se ocupam, é através do Dharma, através do ensinamento, através do caminho da libertação. Isso acontece na dependência das instituições, dos templos budistas, dos professores, dos mestres budistas, enfim. Então, muitas vezes as pessoas vêm porque elas precisam de um milagrinho e, com isso, elas retribuem a bondade para com a instituição, o mestre, o professor, enfim, e isso faz a roda girar, faz ali um círculo de interdependências positivas. Mas é extremamente negativo e desnecessário a gente querer fazer essa barganha ou essa troca e achar que está enganando o Buda, que é a fonte do milagre, a fonte da onisciência, a fonte de qualquer coisa. Minimamente, se a gente não acreditar que foi milagre, porque sim, o emprego da Porsche pode ter sido merecimento próprio, pode ter sido sorte, pode ter sido qualquer coisa. Mas ainda assim, minimamente, Buda, Bodhisattva, o Guru, o templo, enfim, foram a fonte de um conforto emocional ali no processo seletivo. E ainda assim, não é bom de jeito nenhum fazer esse tipo de promessa enganosa e mentirosa. Vai morrer? Vai dar azar? Eu não sei, gente, se vai dar azar, se vai morrer, coisa boa disso não vai sair, isso é certo. Agora isso vai ser nessa vida, isso vai ser em outra, o que vai acontecer? Isso não importa, não interessa. A questão é, antes da gente fazer grandes promessas, a gente tem que saber se a gente tem condições de cumprir. E se a gente não tiver condições de cumprir, é melhor ficar no campo da aspiração do que a gente tomar um compromisso, assinar um contrato que a gente não tem intenção de cumprir. Isso é uma coisa bastante importante. Quando a gente fala da prática tântrica, no Vajrayana é muito importante o que a gente chama de samaya, compromisso ou promessa, de uma certa maneira. Tem algumas iniciações que a gente tem que prometer. Eu vou repetir a sadhana, que é a liturgia, é o texto da reza. Tem outros que é menos, não precisa repetir a reza, mas você escolhe um número do mantra. Eu vou repetir 100, vou me repetir 2, 1. Então eu lembro que teve uma vez que a gente saiu de uma iniciação, e eu já tenho uma reza bastante comprida, e aí um outro monge pegou e perguntou pra mim, quanto que você prometeu? Falei, 3? Eu prometi 3. E eu faço esses 3. É tipo, o Mani Padme Hum, Mani Padme Hum, faço 3 vezes. Não é esse mantra, mas enfim. E aí ele tinha prometido 3 malas, quer dizer, 3 voltas no mala, 300. Se ele cumpre esse compromisso até hoje ou não, eu não sei. Mas eu não tinha essa disponibilidade de tempo de fazer uma promessa de eu vou recitar 50 horas por dia esse mantra. Então eu prometi 3 e eu faço 3 todo santo dia. Às vezes faço mais, mas geralmente é 3 mesmo. Traição não é uma coisa legal. Não é legal com a esposa, com o marido, com a namorada, com o namorado, mas especialmente não faz o menor sentido, né, para com aquilo que deveria ser o nosso objeto de refúgio, o nosso objeto de fé, o nosso objeto supremo, que é o Guru e as 3 joias Buda, Dharma e Sangha. Como diz o meu Guru, não prometa deitado aquilo que você não vai poder cumprir de pé. Ou seja, às vezes ali no fogo da paixão, no fogo do desespero, no fogo da necessidade ou de achar, a gente acaba fazendo promessas mentirosas, mentindo pra gente, mentindo pro Guru, mentindo pras 3 joias. Isso não é bom,
não façam. No Vajrayana, recomendação, vocês vão tomar uma iniciação, vocês vão em algum lugar, pergunte antes se tem compromisso, qual é, se você vai ter uma reza para fazer, uma coisa. Não saiam tomando compromissos e ignorando, achando que é uma coisa assim tão tranquila. Não quer dizer Buda não é um bicho-papão que vai sair perseguindo e cobrando cada um, mas é de bom tom? Não é de bom tom. Esse é o tema de hoje. Cuidado com promessas, particularmente aquelas que você não tem intenção de cumprir. O campo dos seres iluminados vai sempre cumprir com a parte deles, com o compromisso deles, são seres iluminados, afinal de contas. E ali não é o lugar onde nós queremos desenvolver relacionamentos negativos. É isso por hoje. Se inscrevam, curtam, compartilhem. Até o próximo vídeo. Não façam promessas necessariamente à torto e à direito. Seja para os Budas, seja para os seres sencientes. A gente se vê logo, logo. Tchau, tchau.